Oi, gente. Vocês não pediram, mas... Vocês não pedem nada no comentário, mas... Não tava comentando nada, mas só que... Eu vou fazer essa simulação. Fazer a simulação do Brasileiro de 2026. Vou colocar todos os estados daqui para eu tentar ver qual vai ser o resto dos resultados. Ó, a tabela já começa bem disputada. O favorito, o com mais chance de vencer é o Flamengo. Aponta para o Flamengo. O Fluminense também tem muita chance. Então vamos para a simulação logo, sem enrolações. Olha, Flamengo e Mirassol. Não. Atlético Paranaense e Botafogo. Atlético Paranaense tá dando muito bem na tabela. Está em sexto. E Botafogo tá na zona de rebaixamento. Vamos pegar então 1-0. Não, 1-0 Atlético Paranaense. Agora Bahia e Chapecoense. Meu pedido para esse é 3-2 Bahia. Hein? 3-2. Botafogo e Vitória. Meu palpite é 2-1 Vitória. Flamengo e Mirassol. Meu palpite é 4-0 pro Flamengo. A tabela vai assim, ó. Bom, agora eu vou te chamar o Prime da simulação. Fluminense 2-1 no Corinthians. E o Corinthians entra em 11º da simulação. E Botafogo e Mirassol. O Mirassol é ruim. 3-0 Botafogo. Santos e Remo. A vitória do Santos está muito próxima. É 4-0 Santos. Agora, Palmeiras e Grêmio. Meu palpite é 1-0 Palmeiras e para fazer um gol bem no final. Bragantino e Flamengo. Flamengo 4-0 no Bragantino.
Cruzeiro Vitória. Esse jogo fica para o Cruzeiro 3-1. Internacional vence São Paulo por 2-0. Curitiba e Vasco. Curitiba e Vasco termina para a vitória do Curitiba de 3-2 com um gol no finalzinho. Bahia e Atlético Paranaense. Meu palpite é Atlético Paranaense leva melhor sobre o Bahia 2-1. Chapecoense e Atlético Mineiro. Meu palpite é 4-2 para o Clube Atlético Mineiro. Flamengo e Santos. O Flamengo vai levar melhor e vai vencer o jogo por 3-1. Vasco e Botafogo. O Botafogo vai levar melhor e vai levar esse jogo para 1-0 Botafogo. Flamengo e entra em nono na tabela. E São Paulo e Cruzeiro. O jogo termina 2-0 pro São Paulo. Corinthians e Internacional. Internacional vence o jogo por 1-0. O Corinthians fica em 15º até agora. Mirassol e Bragantino. O jogo termina em 0-0. Atlético Mineiro e Chapecoense. O jogo termina para a vitória do Atlético Mineiro 4-3. Grêmio e Remo. A vitória termina para o Grêmio de 6-0. Tabela até agora assim Curitiba e Fluminense. Fluminense 4-0 no Curitiba. Agora o Flamengo vai liderando até aqui. Corinthians com risco de rebaixamento. Bahia e Palmeiras. O jogo termina da vitória do Palmeiras de 3-1 e volta para a liderança. Corinthians e Palmeiras. Corinthians vence o Corinthians vence o Palmeiras por 2-1 e se livra da zona de rebaixamento. Flamengo 2-0 no Fluminense. E o Flamengo agora está líder. Segue o líder. Agora a tabela tá bem diferentona. O Flamengo é líder. Botafogo vence o Curitiba por 3-0.
E o Curitiba vai entrar em crise. Santos e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro vai levar a melhor. Meu pitch é 4x3 para o Atlético Mineiro. Mirassol e Bahia. Bahia é 2x1 no Mirassol. Cruzeiro e Bragantino. Meu palpite é 3x1 para o Cruzeiro. Internacional e Grêmio. Palpite é 2x0 para o Internacional. Atlético Paranaense 4x0 do Chapecoense. O jogo termina em 4x0 e vemos o espetáculo de poder ofensivo do Atlético Paranaense. Vitória e São Paulo. O jogo termina com placar de 3x1 para a vitória do São Paulo. Remo 2x0 no Vasco, e o Vasco tá com muito risco de rebaixamento. Palmeiras 3x1 no Atlético Paranaense. Flamengo e Bahia termina com placar 3x2. Flamengo ainda se ergue na zona de rebaixamento. E o Santos vence o Fluminense por 2x0. Vasco e São Paulo. O jogo termina para a vitória do São Paulo 6x0. A sorte do São Paulo. São Paulo agora está em terceiro pelo campeonato. Cruzeiro e Grêmio. O jogo termina com placar de 3x1 para o Grêmio. Bragantino e Remo. O jogo termina em 0x0. Internacional e Mirassol. O jogo termina com um placar de 2x0 para o Mirassol e mostra que ele é bem ofensivo e defensivo. Vitória e Corinthians. O Corinthians vai levar melhor e vence por. E o Corinthians vence com placar de 4x1 para o Corinthians. Curitiba e Atlético Mineiro. O jogo termina com placar de 1x0 Atlético Mineiro. Chapecoense e Botafogo. O jogo termina com o placar de 2x0 para o Botafogo. Fluminense e Chapecoense. 3x1 Fluminense.
É. O Botafogo perde para o Internacional de 2-1. Mirassol em 50 de 50 de vitórias. Bragantino 1-0 no Palmeiras. De Atlético Mineiro 2-0 do Flamengo. O Palmeiras perde a chance. São Paulo 3-0 no Mirassol. E Corinthians 1-0 no Vasco. Grêmio 4-0 no Curitiba. Atlético Paranaense, vitória. O jogo termina com placar de 2-1 pro Atlético Paranaense. Bahia e Santos Supercard mina em 1-0 para o Santos. E o Palmeiras está caindo muito da tabela. Cruzeiro 1-0 no Remo. Flamengo 3-0 no Vasco. E se equilibra ainda mais a tabela. Palmeiras 1-1 com o Santos. Agora mata-mata da rodada. Se o São Paulo perder para o Bahia, o São Paulo perde a posição. São Paulo 2-0 no Bahia. Botafogo 7-0 no
o Grêmio veio e tá muito equivalente. Mirassol e Corinthians. Corinthians 1-0 no Mirassol. E agora não tá mais em crise igual ele tava. Cruzeiro perde para o Atlético Mineiro por 1-0. Internacional 4-2 no Internacional 2-1 no Fluminense e Grêmio 4-3 no Atlético Paranaense de virada. Prova do 3-0, depois voltou do segundo tempo. Vitória do Curitiba. O jogo apontava para o 0-0. A Vitória fez 2 gols no acréscimo. 1-0 e 2-0. Chapecoense 2-1, 3-1. Não, é 4-0 para o time da Chapecoense. Fluminense 2-0 no Vitória e Internacional 1-0 no Curitiba. Atlético Paranaense 2-0 no Vasco. E Santos 2-0 no Bragantino e Corinthians perde para o São Paulo por 2-1. Perde a oitava posição pelo Grêmio. Mas o Flamengo ganha do Grêmio de 2-0. E Remo perde para o Palmeiras por 4-0. Chapecoense 3-2 no Mirassol, hein? Atlético Mineiro e Botafogo. Atlético Mineiro 2-0 no Botafogo. Bahia x Cruzeiro. Cruzeiro 3-0 do Bahia.
Fluminense perde para o São Paulo por 1-0. Gente, agora eu vou dar uma paradinha aqui. Porque senão o vídeo vai ficar longo demais. É isso, pessoal. Termina assim a tabela. Primeiro Palmeiras, segundo Flamengo, terceiro Internacional. Isso. Assim termina. Aqui.